Aleluia. Eu quero cumprimentar, né, todos os irmãos essa manhã com a paz do Senhor. A paz do Senhor, né? É uma satisfação, uma honra muito grande, né? Nós estarmos aqui já pela segunda vez, ministrando um assunto tão importante como esse, né, que é o livro do Apocalipse. Quero agradecer primeiramente aqui a Deus, né, por essa oportunidade que o Senhor está nos dando, né, de estar aqui hoje. Agradecer aqui o pastor Juvenil, presidente, né, do Ministério Jardim Américo, também com sua esposa, irmã Gessi. Agradecer o pastor Miro, né, que é um dos coordenadores, né, aqui da Escola Bíblica Dominical. E agradecer aqui o pastor Joel, que sem ele a gente talvez não estaria aqui hoje, né, pastor Joel e a pastora Joelma, né, que são meus tios, né. E agradecer também a minha esposa também, que está nos acompanhando hoje. Ela tem um concurso público para fazer agora à tarde, mas ela, né, não deixou eu vir sozinho, né, vem me acompanhando, nos apoiando. Irmãos, antes de nós entrarmos aqui na nossa lição, eu quero só fazer uma divulgação de um trabalho, porque muitas vezes chega no final a gente fica muito corrido. Nós estamos fazendo um trabalho, um projeto que chama Sintonia, vai acontecer no dia 25 de junho, lá na nossa igreja, na nossa região, às 19h30, né? É um trabalho voltado para aqueles irmãos, né, e irmãs que estão à procura das suas Rebecas e dos seus Isaques. Então, vou deixar esse cartaz aqui com o pastor Joel, para ele estar divulgando depois. Né? Aqui tem colocado aqui uma frase seguinte: não pense nos quilômetros de estrada, dê o primeiro passo. Né? Então, o primeiro passo pode ser esse, né? Eu dei o primeiro passo aí há 22 anos atrás, quando eu fui buscar a minha Rebeca, né, lá da Praça da Bíblia, até lá no Parque dos Buritis. Né? Então, foi um pedaço grande para andar, uma estrada boa para andar lá na saída de Trindade. Né? E aí eu estou com essa Rebeca abençoada e linda, né, que está me acompanhando aqui nesta manhã. Amém? Então, está aqui o convite, se os irmãos sentirem desejo, aqueles irmãos, eu acredito que a maioria aqui parece que são casados, né, que estão aqui, né? Mas tem muitos irmãos que não estão, né? Que às vezes estão orando aí há muito tempo, procurando, né? Aí, um momento desse. Quem sabe a sua Rebeca e o seu Isaac está justamente lá, né? Ali na igreja do Jardim Pompeia, no Ministério Vila Nova. Amém? Meus irmãos, nós estamos com uma lição aí, né? Número 10, que é uma sequência, né, das lições aí do livro do Apocalipse. Era para a gente estar aqui domingo passado, na lição número 9. Né? Eu acredito que essa lição foi ministrada pelo nosso pastor Walter, né? Pastor dirigente aqui da Igreja do Jardim América, né, pastor Walter? Né? Muitas informações, né? Tinha aquela lição do número 9, muitos elementos, né, interpretativos que a gente viu aqui, tinha naquela lição, e essa lição aí praticamente é uma sequência, né? Para a gente acompanhar, eu vou até coloquei uns slides aí, que é praticamente os slides que foram colocados aqui na leitura inicial. Portanto, porém, tem alguns slides, né, que são meus, que a gente tem no nosso seminário de escatologia que a gente ministra, né, aí nas igrejas por onde a gente tem passado. Muito bem, antes de nós entrarmos nessa lição, a gente observa que o tópico número 3... fala da guerra do Armagedon. Né? Normalmente, a gente teria que falar do Armagedon primeiro, para depois falar da volta de Jesus, porque justamente é após a guerra do Armagedon, né, é que a gente vê a manifestação de Cristo. Então, se nós poderíamos inverter aí os tópicos, mas eu não vou fazer isso, eu vou aí, respeitar, né, os tópicos principais da nossa revista, porque os irmãos estão com as revistas aí nas suas mãos, para que os irmãos, se tiverem alguma dúvida, podem nos questionar no momento que a gente estiver fazendo a explanação. Então, vamos, então, aqui, né, ver alguns slides, mas antes da gente entrar aqui em algumas partes aí da nossa lição, eu gostaria de fazer assim, uma retrospectiva, ou quem sabe, às vezes, um resumo, para que a gente possa, então, entrar aí na lição de número 10. Passado, então, né, aquele grande evento do arrebatamento da igreja, quando Cristo, né, de forma secreta, né, arrebata a sua igreja nos céus, recebe ali Jesus, né, ali. Então acontece ali nos céus o quê? O casamento de quem? Do Cordeiro, né, com a sua noiva. E lá no céu também acontece também a entrega dos galardões. O que seriam os galardões? Né? Os galardões seriam um pagamento pelos serviços prestados, né? A obra de Deus, aqueles que serviram, né,
e ao Senhor e que fizeram um trabalho, né, aqui na terra. Então, eles serão recompensados pelos seus trabalhos que eles fizeram aqui na terra. A Bíblia, inclusive, fala que aqueles que não fizeram nada foi salvo como pelo quê? Um triz, né? Ou seja, foi salvo porque aceitou Jesus, né? Aceitou o sacrifício dele, não fizeram nada, não trabalharam, mas foi salvo por um triz, quer dizer, uma coisinha de nada salvou eles, eles estão lá. Mas com certeza eles não vão ficar tristes, né? Porque não receberam os galardões, de maneira nenhuma, porque lá no céu não existe o quê? Tristeza. Então será uma grande festa, né? Lá no céu, chamada Dia de Cristo, né? Mas na terra nós vamos ver que assim que a igreja é arrebatada, acontece então a manifestação do anticristo e a implantação do seu governo, ou implementação do seu governo aqui na terra. Apocalipse capítulo 6, versículo número 2, quando nós vemos lá um cavalo branco, né, montado num cavalo branco, seria ali a representação do anticristo, e o branco daquele cavalo representa a falsa paz, que com certeza vocês já estudaram justamente sobre isso, que nos 3 anos iniciais nós vamos ver ali uma falsa paz, justamente simbolizando este cavalo, e nós vamos ver no cavalo branco, no capítulo 19, versículo 11, que é a lição, né, de hoje, por isso que a gente está fazendo esse retrospecto, né, para a gente entender melhor justamente essa lição de hoje. No capítulo 19, versículo 11, nós vemos também o céu aberto, e tem um cavalo branco também, ali um cavaleiro montado num cavalo branco, e um cavalo branco. A diferença é que no capítulo 6, versículo 2, a gente vê uma descrição diferente da descrição do cavaleiro, do capítulo 19, versículo 11. Lá no capítulo 6, versículo 2, o cavaleiro ele sai vencendo e para vencer. Olha só, né? Vencendo e para vencer. No capítulo 19, versículo 11, ele chama-se fiel e verdadeiro, porque o anterior é falso. Então, sempre o diabo vai querer imitar a Cristo, e nós vemos aqui uma grande imitação aqui do anticristo. Então ele implementa aqui, né, o seu governo. Na metade da semana ele quebra, faz um compromisso com Israel, nós sabemos muito bem disso, faz um compromisso com Israel, né, permite que ele construa templo de adoração, mas na metade da semana ele então quebra o pacto, senta-se ali, né, no santuário, né, suspende ali aquela adoração dos judeus. Os judeus com certeza não vão aceitar, então vai começar o quê? Uma grande perseguição aos judeus e aqueles que ficaram, né, durante a grande tribulação, o arrebatamento, né, na grande tribulação, quando a igreja, então, pela ocasião do arrebatamento, ficaram na grande tribulação. A Bíblia fala que a mortandade, a carnificina será tão grande, né, que será um mar de sangue, que ele vai chegar até o freio dos cavalos. Então você sabe a altura que tem um cavalo, onde é que está o freio do cavalo, então você percebe-se que será realmente um mar enorme ali de sangue, de muita morte, principalmente dos judeus. Então a perseguição terão foco com os judeus. Então, como a perseguição vai ser tão grande, o que é que Jesus faz? Ele assinala 12 mil de cada tribo, prefazendo 12 mil, fazendo 144 mil judeus protegidos, longe do anticristo, né, e da serpente, que se chama diabo. Lá, a Bíblia fala no livro do Apocalipse, que ela será alimentada, quanto? 3 anos e meio, longe, né, do alcance da serpente. Por quê? Eu pergunto para vocês. Eu estou fazendo isso justamente porque pode ser que ficou alguma dúvida, né, dentro dessa parte que a gente está fazendo aqui um resumo. Por que Deus está protegendo 12 mil de cada tribo? Tem alguém que pode me dizer? Por que Deus está protegendo 12 mil de cada tribo? Alguém sabe? Ela já sabe porque ela está acostumada a ver falar isso em várias igrejas, né? A perseguição aos judeus será tão enorme, tão grande, irmãos, que se deixar, vão extinguir algumas tribos de Israel. Então o que acontece? Deus sela. Ele não salva, ele protege. Porque a salvação aí é só no finalzinho da grande tribulação. Ele sela, ele protege 12 mil de cada tribo e alimenta eles durante 3 anos e meio, ou 42 meses, porque a Bíblia fala também de meses, dentro do livro do Apocalipse, que dá justamente 3 anos e meio. E aquela mulher, justamente, é a figura de Israel, quando o diabo para, diante dela, no capítulo 12, né, e ela dá um filho, né, e a serpente está esperando para o quê?
matar ele. Quem é o filho? Jesus. Ele é a figura de Jesus. Mas Deus leva ela para onde? Para um deserto. A mulher é figura de Israel. É justamente esse 144, representa 144. Leva para um deserto. E aí é alimentado 3 anos e meio. Mas aí, como ele não consegue pegar esses, ele volta para pegar os filhos de quem? Da mulher. Quem são os filhos da mulher? O povo de Israel. Então, a perseguição, o foco principal é o povo de Israel na grande tribulação. Quando, então, meus irmãos, as nações, né, que estarão do lado do anticristo, né, estiver perseguindo a nação de Israel, e algumas nações que não concordaram, com certeza, né, com a imposição do anticristo quando ele quebra o pacto, alguns países, com certeza terão menos países do lado de Israel, e terão muito mais países do lado do anticristo, porque você sabe hoje que nós temos aí vários mercados comuns, né? Aí, nós estamos vendo que nosso mundo está totalmente globalizado, tem vários blocos econômicos, né? Tem o NAFTA, temos aí o Mercosul, né? Que é aqui na América do Sul, temos aqui o mercado comum europeu, que hoje fazem, que tem mais ou menos aí uns 27 países fazem parte do mercado comum europeu. Alguns têm uma carta convite, outros realmente fazem parte, né, do mercado. Então, o que acontece? Pelo que a gente nota, né, pelos estudos da escatologia, pode ser que o anticristo vai sair justamente ali na Europa, onde tem realmente o maior número de países que estão do lado. Então, quando acontecer, o povo de Israel estiver com a pressão, né, pressionado, quando eles veem que ele não tem condição, o que acontece? Aí aparece quem é a figura de quem? De Jesus. Para quê? Para libertar o povo de Israel das garras do anticristo. Amém? Quer falar alguma coisa, pastor Walter? Com relação a esses grandes comitês, ONU, OMS, o NAFTA, né, a Comunidade Europeia, tudo aí são já um terreno preparado, né, um palco para o anticristo fazer emergir aí o domínio dele sobre esses grandes comitês. Aí que vai gerar essa expressão de vir um líder único. O grande que resolve, de grande influência, que resolve a situação, caminha para esse cenário. Esses grandes comitês, né, estão caminhando para isso aí. Com certeza, o anticristo ele vai pegar um povo fragilizado. Quando a igreja for arrebatada, as pessoas vão ficar apavoradas, fragilizadas. E você pode observar que sempre quando entra um líder político, ele entra justamente nesse momento, onde o povo está precisando de alguma resposta. E o anticristo vai dar resposta para esse povo. Ele vai falar que o povo foi levado por um disco voador. Ele vai inventar uma história ali para que o povo possa acreditar. Não o povo que ficou, né? Que justamente aqui são os mártires, que os mártires conhecem o que está acontecendo. Eu falo aquelas pessoas que não tiveram conhecimento, que não estão aqui ouvindo, né, o que a gente está falando sobre a escatologia bíblica, o que vai acontecer no futuro, que não conhece muito de Bíblia. Escatologia bíblica conhece, sabe de Jesus, porque a gente prega o Evangelho, fala que Jesus vai voltar, mas não está sabendo desses detalhes que eu e você estamos aqui hoje, né, aprendendo durante esse trimestre. Pastor, e o tanto que está em evidência aí, os ETs, os alienígenas, o tanto que está se propagando isso aí, né, na atualidade agora, está se mostrando isso aí, que é o espírito do anticristo, que é o quê? Espírito de enganador. De enganação, exatamente. Nunca se falou tanto, né, pastor Walter, em ETs, né, em extraterrestres, tanta coisa de voadores, coisas que estão aparecendo, inclusive a gente vê muitas isso na televisão, né, a Globo fala muito sobre isso. Então, esse momento é o momento em que o anticristo vai chegar, vai resolver a solução entre o cisma, entre os muçulmanos e os judeus, né, esse problema seríssimo que nós vemos lá no Oriente Médio, vai, então, deixar os judeus construir o seu templo de adoração, aí os judeus vão aceitar ele como se fosse o Messias, né? Então, vai acontecer tudo isso. Então, na verdade, a gente está observando que ele será um líder político, carismático. Vai ser fácil da pessoa olhar para ele, não vai precisar nem de falar nada. Só da gente olhar para ele, só de olhar para o anticristo vai conquistar a pessoa. Eu lembro até da época do Collor de Mello, quando ele foi candidato à presidência da República, a aparência dele conquistava os eleitorados femininos quase que todo do Brasil. Só a aparência do homem, né? Então, não fica achando que o anticristo, né, não vai ser assim, não. O Collor é café pequeno, sabe? Para o anticristo. Agora, imagina um homem quando ele começar a falar.
Então, ele será um líder político. Eu não estou repetindo, pastor Walter, às vezes aquilo que você falou lá, mas é só a gente dando uma reforçada, viu? Porque pode ser que você tenha falado muito sobre isso na aula passada, porque na aula passada nós estávamos falando sobre as duas bestas do Apocalipse. E justamente a primeira besta que emerge do mar são povos, nações e multidões, né, o anticristo, e tem aquela besta que emerge da terra, que é o falso profeta, que é aquele que vai tomar conta da parte religiosa, né? Aquele que vai enganar as pessoas, que vão descer fogo do céu, né? Vai fazer milagres, porque é fácil de enganar as pessoas fazendo milagres. O diabo tem esse poder também de fazer isso. Tem o poder de enganar as pessoas. Hoje, muitas pessoas tomam o lugar desse púlpito aqui, ó, e enganam vocês, muitas vezes. Tem pessoas que usam muitos recursos, né, de magia, sabe? E de hipnotismo dentro da igreja. E tem muita gente achando que é Jesus que está fazendo aquilo ali. Então, veja bem como vai ser fácil para o falso profeta enganar aquelas pessoas que estarão ali. Descer fogo do céu, irmão. Todo mundo vai pensar, não é Deus que está realmente agindo ali. E quem está ali é o Messias. Então, vai ser muito fácil da gente acreditar. Né? Mas vamos ver então aqui na nossa revista. Olha, quase não dá para me ler aqui, irmão. Por isso que eu estou. Está pequenininho, né? Mas eu vou ler daqui, ó. Vai ficar ruim, vai ser na gravação, né? Vamos ver se a gente consegue ver aqui alguns outros aqui. Peraí. A volta iminente, aí, ficou melhor, né? É aqueles slides que vocês têm aí, que você estava colocando ali no início, né? Então, a volta iminente do Rei dos Reis. A palavra mais utilizada aí, né, no Novo Testamento é parousia, a palavra grega que significa chegada, né? Uma visita de um representante, de uma pessoa importante. Então, essa palavra é usada aqui na Bíblia Sagrada também como manifestação de Cristo. Parousia. A Bíblia diz, prepare-se, pois o Rei dos Reis chegou. Então, essa palavra grega é utilizada pela chegada, né, pela manifestação de Jesus. Né? Olha lá, parousia, palavra grega. Vamos aqui adiante. Então, aqui, ó. Eis, esse aqui nós já até falamos, ó. A comparação entre os dois cavaleiros. Ó. Capítulo 2, né, capítulo versículo 6, versículo 2, nós vemos que ele é um cavaleiro montado num cavalo branco. A única semelhança que tem é o cavalo branco, não é mesmo? Entre os dois. Mas nós vemos que no cavalo branco, ali do capítulo 6, versículo 2, ele saiu vencendo. E para vencer, quem pode ler para nós esse texto? Aí do Apocalipse. Lê para nós aí. Ali está só fragmentado, né? Capítulo 6, aí do versículo 2, e abre também o capítulo 19, né, que é justamente a nossa lição de hoje, né, que está lá na frente. 6, 2. Justamente no momento que há a abertura, né, ali de um dos selos, a gente vê o primeiro cavalo ali. Alguém achou? Olhei e vi um cavalo branco, e seu cavaleiro segurava um arco. Foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu como vencedor, decidido a vencer. Decidido a vencer. Coroa, diadema, significa o quê? Poder e autoridade dada ao anticristo. Né? São 27 países, irmãos. Eu tenho aqui na minha revista, aqui, não vai dar para a gente ler, mas se você souber a riqueza conjugada que tem esses 27 países, né, na mão de um governante, é muita coisa. Ele vai governar. Olha só, se hoje nós temos a potência ali, né, dos Estados Unidos e da Rússia, que dependendo dessas duas potências, ela pode dominar o mundo todo. Agora você imagina você ter 27 países na sua mão. E com certeza, o anticristo é uma pessoa normal, como eu e você. Ele vai ser dominado, né, totalmente por Satanás. E ele vai saber que vai ser dominado por Satanás e vai aceitar. Quem é que não aceita você ter um poder nas mãos? A gente observa isso dentro da própria política, né? Pessoas matando o outro para tomar o poder, ficar no lugar do outro. Agora imagina um homem, né, ali, ser o governador de 27 países e ter nas mãos o mundo todo nas mãos. Com certeza ele vai aceitar. Pastor Juvenil. Eu tenho certeza que na lista desses 27 países, o Brasil não está lá, não. Não está. Nós vamos orar para que isso não aconteça, né, pastor Juvenil? Porque o Brasil, né, está fora dessa peleja. Com certeza, irmãos, a gente observando a nossa nação, porque é uma nação cristã, ela não vai aceitar de forma nenhuma. Vocês não acreditam nisso? A nossa nação, né? Nossa nação, ela é do Senhor Jesus, né? E quando a gente conversa com outros amigos, né, que trabalham dentro dessa mesma área, com certeza o nosso Brasil, ele não vai estar do lado do anticristo. Ele vai estar do lado justamente do povo de Israel, né?
E o capítulo 19, versículo 11. Nós vamos estar vendo depois alguns slides, olha lá. Ó. Olha lá, viu o céu aberto e eis um cavalo branco. Olha, ó, o mesmo cavalo branco, só que o outro lá estava imitando esse aqui, né? O seu cavaleiro se chama quem? Porque o outro é fiel. O outro não é fiel, tanto é que quebrou o pacto com o povo de Israel. E é verdadeiro. O outro é o quê? A mentira. Né? Ele tá praticamente ali, né, junto com a mentira. Quem que é o pai da mentira? O próprio diabo. Né? E esse aqui julga e peleja com justiça. O outro não. Né? Então, continuando aqui os nossos slides, nós vamos acompanhar aqui o Data Show. Então, vemos aqui, ó. Enquanto, o tópico 1.1, que está na sua revista, né? Enquanto o arrebatamento da igreja será nos ares, de forma secreta e repentina, a volta de Cristo em glória será visível, né? E presenciada por todos os povos no mundo. Enquanto eu vou aqui, você procura essas duas passagens para nós aí. Mateus 24, 30 e Apocalipse 1, versículo 7. Está tudo na revista, essas referências aí, ó. Como as pessoas vão ver Jesus? Porque a Bíblia fala que todo olho o verá. Não está fácil hoje, do mundo todo, irmãos, ver um acontecimento, em qualquer parte do mundo, não está fácil de ver hoje, não é? Está muito fácil de hoje, né, das pessoas saberem o que acontece em tempo real, né, o que vai acontecer lá em Jerusalém, quando ele pisar onde? No Monte das Oliveiras. E quando ele pisar no Monte das Oliveiras, o monte vai se fender ao meio. Parte do monte vai estar para o lado oriente e o outro para o ocidente. E a Bíblia fala que vai haver um grande vale, né, no meio daquele monte. E no livro do Apocalipse, tem um momento que tem um grande terremoto. Acredita-se que esse terremoto que aparece no livro do Apocalipse, trata-se justamente do momento onde Jesus desce ali no monte. Então há ali um terremoto, um barulho enorme, grande. Então acredito que esse terremoto que aparece no livro do Apocalipse é justamente o momento quando Jesus desce ali no monte ali das Oliveiras e há aquele estrondo. E diz também que aquele vale vai correr justamente para o Mar Morto, né? O Mar Morto. E nós sabemos que o Mar Morto hoje é um mar que você não afunda por causa do sal, né? Não há vida marinha no Mar Morto, né? E dizem que quando essa água sair ali daquele vale e descer lá no Mar Morto, o mar vai tornar-se, né, em produção de peixes, né, como qualquer outro tipo de mar. Então, quer dizer, vai haver o quê? Uma ressurreição do Mar Morto nesse grande momento, né? Vale lembrar aí, pastor, que no Mar Morto contém uma das grandes riquezas, né, ali de Israel. Por isso aí tem lá em Ezequiel, cita em Ezequiel 38, 39, vem arrebatar a presa e saquear os despojos. No Mar Morto contém ali, são trilhões de dólares, né, que Israel detém ali devido ao potássio que fomenta toda a indústria farmacêutica do planeta. Então, por isso que a intenção de vir ali saquear Israel, tanto a questão religiosa, né, que Satanás briga contra Israel, a cidade santa, que é Jerusalém, que ele quer profanar. Então, em Israel, onde as nações vão vir voltar contra Israel. Isso. E o Mar Morto tem um fenômeno que está acontecendo desde 2013 para 2014, que se chama Bolaines, que está as águas está brotando água potável ao redor do Mar Morto. Desde 2013, 2014, tem feito aí o cientista, tem olhado e tem observado que estão brotando águas potáveis ali ao redor do Mar Morto. Com certeza, pastor Walter, boa informação, né? Essa aí. Existem muitas riquezas, né, ali no país de Israel, inclusive nós vamos ver algum slide mais na frente um pouquinho, né, que o país de Israel é um dos países mais preparados para a guerra, né? Quem encontrou Mateus 24, 30 e Apocalipse 1, versículo 7? Pode ler um dos irmãos aí para nós. Pode ler, qualquer um dos irmãos. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Irmãos, esse texto da Bíblia, né, em algumas versões, né, aqui falou povos, em algumas versões fala tribos
da terra. Quando a Bíblia fala tribos da terra, está se referindo a quem? Ao povo de Israel. Né? Então veja bem que essa versão parece que sai um pouquinho, porque fala povos, dá a impressão que é os povos, mas na verdade está se referindo às tribos de Israel. Eles se lamentarão. Por que eles vão se lamentarem? Porque Jesus veio na primeira vinda, eles não aceitaram a ele, né? Então, as tribos da terra, né? Esse versículo Jesus está falando do povo de Israel. E Apocalipse, no versículo 7, complementa, porque Jesus estava falando uma profecia, né? E ela tem uma ligação muito grande com Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Onde é que está? Vamos ler? Olha lá. Lê um dos irmãos. E eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Agora aqui veja bem que essa versão já falou quem? Das tribos da terra. Mesmo aqueles que fizeram o quê? Que mataram, né? Trespassaram a Jesus. Quem que foi que matou Jesus, irmãos? Foi os romanos? Foi os soldados romanos? Não, os soldados romanos só foi o instrumento, né? Para matá-lo. Mas quem matou Jesus foi justamente os judeus, os religiosos, né? E o povo daquela época. Então Jesus está falando justamente a respeito dela aqui. Olha, eis que vem com as nuvens. Está falando justamente nessa, nós podemos dizer, só para a gente entender de forma didática, né? Que é a segunda fase da segunda vinda de Cristo. Porque a vinda de Jesus será em duas etapas, né? Primeira, de forma secreta, quando ele busca a igreja nos ares. E depois ele volta, né? Para justamente libertar o povo de Israel de forma visível. Então, esse versículo está justamente se referindo à segunda etapa da segunda vinda de Cristo. A gente fala segunda vinda de Cristo em duas etapas só para a gente entender. Mas para Deus não existe primeira etapa nem segunda. Para Ele não existe espaço de tempo. Porque Ele vive fora do espaço, né? Deus, Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então, Ele está no início da história e no final da história. Então, nós estamos nesse tempo, né? Nesse espaço. Então, para Ele, não existe 7 anos para Jesus. Inclusive, não existe 1000 anos. Para Ele, tudo já aconteceu. Tudo já aconteceu. O arrebatamento da igreja já aconteceu. Já aconteceu já a grande tribulação. Já aconteceu o milênio. Já aconteceu tudo. Para Ele é patente, porque Ele vê tudo, conhece tudo e sabe tudo. Ele é presciente. Então, Ele vive fora do tempo, diferente de mim e de você. Então, para a gente entender, a gente faz isso, porque nós estamos vivendo dentro desse espaço, né? Aí de 7 anos. Então, esse versículo justamente é o momento em que Jesus desce, né? Pisa lá no Monte das Oliveiras. Nós vamos ver alguns versículos aí que talvez tenha nos slides, Zacarias capítulo 14. Então, todas as pessoas vão ver, e as tribos da terra vão se lamentar. Por que vão se lamentar? Falam assim, olha só, é aquele que a gente tinha matado lá, né? Quando escolhemos lá Barrabás e crucificamos ele. Então, as tribos vão se lamentar e vão se arrepender. Esse é o momento do arrependimento do povo de Israel. Porque no período da grande tribulação, quando Cristo selar os 144 mil judeus, vão estar protegidos, mas eles vão participar do milênio. Inclusive, eu até falei isso na vez que eu estive aqui. Né? Os 144 mil judeus, eles não foram salvos, protegidos. Eles têm que salvar eles mesmos. Eles vão se reconhecer quem é Jesus, quando Jesus justamente voltar. Então, esses 144 mil judeus, como apenas 30% dos judeus, de toda a nação judaica, quem que estudou a lição essa semana sabe disso. Né? De toda a nação judaica, quantos judeus vão sobrar? Um remanescente de quanto percentual? Ninguém sabe? Essa parte. Só 30%, irmão, daqueles judeus, fora os 144 mil judeus, vão participar do milênio, mais os 144 mil judeus e as nações, né? Nós estamos adiantando aqui, mas está na lição. Mas as nações que estarão do lado do povo de Israel, que o pastor Juvenil já adiantou que o Brasil vai estar do lado do povo de Israel, né, pastor Juvenil? Pode falar. Inclusive, prova dos acontecimentos que o próprio Jesus que mandou o João escrever, já estava na história. Já estava. Ele, como Deus, mandou escrever, João, o que vai acontecer, escreve aí. O próprio Jesus que mandou João escrever. Eu não sei se vocês viram, porque eu gosto muito de usar, irmãos, os slides, porque os slides, uma aula, você tem que usar um quadro,
não é branco, você tem que usar um quadro negro, que antigamente usava um quadro negro, giz, né? Hoje nós temos recursos, né, que são os slides. Então fica melhor, né? Está provado, né, que você consegue captar aí 30%, 40%, né, do que a gente está falando com os slides. Então, quando a gente não usa os slides, que a gente, inclusive um assunto como esse que é muito complexo, né, fica muito complicado para você guardar, né, os ensinamentos. Acaba que você não consegue saber situar onde é que a gente está falando, né, e aí acaba se sendo mais uma pregação, né, muitas vezes, do que um ensino. Então, tem muita gente que não gosta de slides, mas se você não gosta de slides, não tem problema nenhum, né? Mas na escola, né, nós estamos numa escola, é interessante você usar um slide. É interessante você usar, sabe, uma imagem, porque ela grava na sua mente aquilo, sabe? Que ficou, que chamou mais a sua atenção. Você jamais vai esquecer. Numa mensagem, o que grava mais é o tema, é o assunto. Às vezes, dependendo do tipo, né, do tema que você traz, porque eu também sou professor de homilética, muitos anos no seminário, eu fui dar não estou assim, fazendo desviando do assunto, né? Mas uma vez eu fui pregar numa igreja, quando eu era bem jovem, sabe? Porque eu ainda sou jovem ainda, mas eu era solteiro. E aí eu fui pregar sobre Zaqueu, o homem que procura Jesus. E eu fui pregar numa igreja para substituir um pregador. E ele falou que não podia ir, e eu fui com ele. Acabou que esse pregador não pôde ir no compromisso dele, foi junto comigo. E eu falei, agora você pode pregar. Eu falei, não, já passei a oportunidade para você, você vai pregar. Agora imagina o medo do meu irmão. Junto com um pregador do lado, eu lá, começando, né? Era novo convertido. E fui pregar na igreja de Damalândia, uma igreja pequenininha. Aí cheguei, preguei a mensagem lá, quando voltamos, ele elogiou eu, o pastor, que eu tinha pregado a mensagem, né? Fez aquele elogio. Eu falei assim, acho que ele está fazendo isso só para me incentivar. Porque eu estava já começando, né, na época, né? Eu estava dando meus primeiros passos. Passado mais ou menos uns 10 anos, nós fomos inaugurar a igreja lá. Porque essa igreja não era uma igreja, não era o templo próprio. Aí compramos um terreno lá e fomos lá. Aí quando chegamos lá, depois de mais de 10 anos, um irmão chegou em mim, me cutucou assim e falou assim, irmão, que bom ver você aqui hoje. Né? Eu falei assim, uai, você lembra de mim de onde, pai? Aquele dia que você esteve lá perto da rodoviária pregando, sabe, uma mensagem. Eu falei, qual mensagem? Ah, eu nunca esqueci, irmão. A mensagem de Zaqueu, o homem que procura Jesus. Depois de 10 anos, esse irmão chegou em mim e falou isso, irmãos. Então, eu lembrei do que aquele irmão tinha falado para mim, naquele momento, né? E pensei assim, então não foi um elogio não, porque tinha pregado uma mensagem boa mesmo, porque ficou gravada na mente daquele irmão mais de 10 anos. Então, é importante, né? Os slides, porque vão ficar mais fixos, né, na sua mente. Amém? Então, vamos lá, por causa do tempo nosso, já está correndo. A volta de Cristo é semelhante a um relâmpago sobrenatural, né? Pois o mundo inteiro verá a sua volta gloriosa, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Então, aí nós estamos vendo aí a prova de que Jesus será visto no mundo todo, como se fosse o quê? Um relâmpago, né? Você observa que tem muitos relâmpagos, muitas coisas, cometas, que aparecem, né, no céu, e o mundo todo fica sabendo, né? E eu gosto do que o Hernando Dias Lopes colocou, e está na sua lição aí, ó. Ele virá pessoalmente, ele gosta muito de falar assim, né? Fisicamente, olha, visivelmente, audivelmente, poderosamente, dá para fazer uma mensagem, ó, triunfalmente, um exército de anjos descerá com Cristo, os salvos que estiverem na glória virão com ele entre as nuvens, como que? Vencedores. Amém, meus irmãos? Vamos dar uma glória a Deus aí? Quem são esses exércitos que virão com Jesus? Os anjos e a igreja, né? E a igreja. Então ele pisará no Monte das Oliveiras, já fizemos já isso, né? Aí nós vamos, qual é o propósito da vinda de Jesus? Inclusive está naqueles objetivos que vimos ali no início, né? E olha lá, o propósito da vinda dele justamente é o quê? Olha lá, ó. Vencer quem? O anticristo. Um dos propósitos da segunda vinda de Cristo é derrotar o anticristo e o falso profeta e os seus países o quê? Confederados, né? Olha lá, a carreira dele chega agora ao fim repentino. Um comentário bíblico do Bacon, né? Um livro de teologia, né? Sistemática. Então, o propósito aqui principal justamente de Jesus é justamente pegar o anticristo, o falso profeta, quando ele descer ali, a primeira coisa que ele vai fazer é fazer o quê? É pegar o anticristo e o falso profeta, né? Que enganava, né, as pessoas. E vai fazer o que com eles? Jogar eles no lago
de fogo, né? Então, nesse dia, Jesus tratará lá pessoalmente, ó, tá vendo? Toda a soberba e o domínio maligno do anticristo. Então, o versículo lá do versículo 20, capítulo 19, está falando, ó, e a besta foi presa, e com ela, o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com quem enganou os que receberam, né, o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados mortos, vivos. Olha lá, aonde? No ardente lago de fogo e enxofre. Primeiros moradores, né, do lago de fogo serão quem? O anticristo e o falso profeta. Olha só. Primeiros moradores, né, e habitantes do lago de fogo serão esses dois lançados vivos. Porque a raiva, a ira de Jesus será tão grande que vai pegar justamente esses dois e jogar lá. Depois nós vamos ver que vai ser jogado mais gente lá, não vai? Mas tem um ainda que escapou, não tem? Quem é que escapou, que está ainda? O dragão. Né? O dragão. O que vai acontecer com o dragão? Ele vai ser preso durante quanto tempo? 1000 anos. Ele não vai ter essa influência, né, sobre o povo, vai estar preso. Ele não vai poder fazer nada durante os 1000 anos, que é a lição do domingo que vem. Né? Nós vamos adentrar a essa lição, não, para que a gente não fique, às vezes, falando alguma coisa que os irmãos vão estar falando aqui no domingo que vem. Né? Essa lição ela só toca, né, no milênio. Tópico 2.3 fala que ele vai inaugurar o quê? O seu reino, chamado milênio, né? Então, em sua volta, terá início o teocrático, que trará para o mundo, né, a tão desejada paz como nunca houve em nenhum governo. Gesiel Gomes escreveu isso aí, ó. Futuramente o reino terá uma forma visível, terrena, e isso ocorrerá durante o milênio, quando então se cumprirão as profecias reais, né, que estão lá em Isaías, Jeremias e Zacarias, e entre muitas outras profecias bíblicas. Então, nesse momento, Jesus vai o quê? Ele vai implantar o seu governo milenial, e ele então será o governador, né, do mundo. Será um governo teocrático. Teo vem de quê? De Deus, né? E crático vem de cracia, teocracia. Então, será um governo de Deus ali no milênio. Né? Nós não vamos falar, não, porque dá vontade de entrar e falar alguma coisa, né? Mas esse será um governo, um modelo de governo que Cristo gostaria que tivesse aqui na terra. Um governo realmente que pudesse ter paz, né, prosperidade, não tivesse maldade. Então, o objetivo do milênio é justamente mostrar para o mundo um governo, né, que ele tinha no coração. Mas nós vamos ver que lá no finalzinho, mesmo tendo paz, mesmo as pessoas vivendo muitos anos, mesmo você vendo ali, né, um leão brincando com um cordeirinho, coisa que a gente nunca viu, né, nunca viu, mas muitas pessoas naturais que vão estar no milênio vão ver, vão contemplar isso. Mas a gente observa que no finalzinho ali do milênio, mais uma vez, vai aparecer um político, né, o diabo, tentando enganar as pessoas para ir contra Jerusalém, onde está Jesus governando lá, Jerusalém terrestre. E a igreja estará onde? Na Jerusalém celestial, governando com Cristo durante esses 1000 anos. Muito bem. A grande e terrível batalha do Magedon, que é o tópico 3, né? Que eu falei para os irmãos que a gente poderia estar no tópico primeiro, para a gente falar sobre ela, para depois falar o que Jesus ia fazer, né? Mas vamos ver mais ou menos alguma coisa sobre a batalha do Magedon, que com certeza o pastor Valdo deve ter falado um pouco dela também, porque quando a gente vai falar sobre as duas bestas, não tem como você não falar da guerra do Magedon e da grande tribulação, né? Mas essa lição, ela traz algumas informações, né? Então vamos ver algumas delas aqui, antes que nosso tempo se acabe, né? A batalha do Magedon será a mais sangrenta de todas as batalhas da história da humanidade. O mundo nunca mais será o mesmo. Com ela, veremos a derrota final do anticristo e seu sistema maligno de governo e a manifestação, né, do Senhor Jesus, né, ao mundo. Então, a palavra Magedon, você já sabe muito bem, aparece uma única vez na Bíblia, no Apocalipse, né, e está ali, Apocalipse 16, versículo 16, que fala, e os congregaram no lugar em hebreu que se chama Amagedon. Quem que está falando que congregaram? As nações, né? Os exércitos estão congregando ali para uma grande batalha, né? Então, Magedon é um nome hebraico que significa monte ou vale também, né, do Megido,
e fala de um local de ajuntamento, né, para a grande batalha que marca a segunda vinda de Cristo. Eu tenho uma imagem aqui, não sei se ela vai ficar boa no slide, né? É um grande vale, um vale enorme. Inclusive, Napoleão Bonaparte, quando ele chegou e viu esse vale, ele exclamou o seguinte: excelente lugar para 2 exércitos se enfrentarem. Ele falou dessa maneira, quando ele viu o vale do Armagedon. E é justamente lá que vai realmente enfrentar os 2 grandes exércitos, o exército do anticristo e o exército de Israel. Né? Então está lá. Há um grande vale em Megido em tempos atuais. Essa região há uma importante base aérea, o quê? Militar israelense. Olha que coisa linda. Lá tem uma base militar já preparada, esperando isso ir acontecer. Eu falei no início que um dos países mais preparados para a guerra é Israel. Israel usa tecnologia a favor dele. Ele usa tecnologia. Algumas BRs, né, nós falamos outra vez, transformam em pista de pouso. Com um toque no controle, as pistas se transformam em pista de pouso de aviões de guerra, de caças. Israel, com um toquezinho, abre as comportas no chão e sai aviões preparados para a guerra. Mas a tecnologia, por mais que ela possa ajudar Israel, ele vai estar com uma força reduzida de exército do seu lado, como nós falamos. Por mais que ele esteja preparado, o anticristo vai ter realmente um aparato bélico muito mais poderoso do que Israel. Porque se Israel tiver uma força bélica maior do que o anticristo, então não havia nem necessidade de Jesus voltar, não é mesmo? Eles mesmo destruiriam o anticristo com seus exércitos, e Jesus não precisava de voltar. Pastor Walter. Aí vai, como está escrito na Bíblia, né? Israel vai ter que decidir, ou confiar em Deus, ou no seu poderio, que juntamente com as nações que vai auxiliar. E todos que for auxiliar vai ser esmagado. Aí vai ter que ter a decisão, confiar em Deus. Né? Porque só Deus vai poder sanar tudo isso aí. É isso mesmo. Olha lá, ó. O pastor Walter falou, está lá, o palco das profecias já está pronto. Né? Então, é isso aí. Então, aqui, ó, esse mapinha aí, ó, um mapinha de Israel, olha lá. Ali no meio está o Vale do Megido, está aquela bolinha vermelhinha, tá vendo? E a setinha vai mostrar a foto, olha lá, ó, do vale. Ali está o Vale do Armagedon. Planinho, sabe? Planinho. Você vê isso na história de Reis, está passando lá na Record, né? Os exércitos lá, né? Filisteus, amonitas, brigando com Israel. Brigando mano a mano, né? Você viu lá, mano a mano eles brigando. Então, é mais ou menos isso aí que aconteceu no Vale do Armagedon. Então, vai ser um lugar, realmente, assim, onde existiu, né? Não dá para a gente falar aqui, várias guerras. Talvez aqui dá para lá, ó. Pelo menos, aqui, ó, está falando sobre aquela chacina, né? Do povo judeu. Está dando para você ler daí? Tá, e está maior para você, não está? Lê para mim, pastor. Dá para o senhor ler, pastor Walter? Aqui está pequenininho para mim no monitor. Lê para nós aí, pastor Walter. A história, dá para você ler daí? Dá? Ou está muito difícil? Dá não. A história nos apresenta o Holocausto como um dos momentos mais difíceis, está vendo? Não é? Mas a batalha do Armagedon será muito pior aí aos filhos de Jacó. Aqui está uma foto, ó. Pelo menos 6 milhões de judeus foram exterminados pelo nazismo. Mas isso aqui não é nada que o anticristo vai fazer com o povo de Israel. Esses 6 milhões de judeus não é nada. Nós já falamos que 70% da nação judaica vai ser dizimada. 70%. Então é isso que está falando aí, ó. Né? Não dá nem para mim ver esses slides, estão muito pequenininhos, ó. Olha lá. Reunirei todos os povos, né? Vamos ver aqui, que está mais fácil para mim ler, ó. Reunirei todos os povos para lutarem contra Jerusalém, a cidade será conquistada, as casas saqueadas e as mulheres violentadas. Metade da população será levada para o exílio, mas o restante do povo não será tirado da cidade. Zacarias capítulo 2, né? A cidade estará destruída, enfraquecida, rodeada por todos os lados, sufocada pela ação das tropas do anticristo. Mas vai vir o quê? Um socorro, né? Olha lá, ó. Cristo resgate de Israel, ó. Então, quando tudo parecer perdido para a nação santa, então, nesse momento, o céu será aberto, o socorro de Israel chegou.
e viu o céu aberto, eis um cavalo branco, que é o que nós lemos, né? E seguindo os exércitos do céu em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. Está falando de quem? Da igreja, né? E dos anjos que estarão descendo, né? Aqui juntamente com Cristo, né? Então a Bíblia afirma que a descida de Cristo ocorrerá no Monte das Oliveiras, já falamos, cumprindo assim a promessa que está escrita em Atos 1:11, ó. Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim como para o céu vistes ir. Olha aí, a profecia se cumprindo, né? Então o Senhor estará acompanhado das tropas celestiais, que serão compostas pela noiva e os seus santos anjos, ó. No momento em que os pés de Jesus tocarem o Monte das Oliveiras, ele será partido ao meio. O grande livramento havia chegado para a nação da promessa. Aí nós temos a prisão de Satanás, nós já falamos, né? Aqui, ó. O Senhor castigará todas as nações que lutarem contra Jerusalém, sua carne apodrecerá enquanto estiverem ainda em pé, seus olhos apodrecerão em suas órbitas, e sua língua apodrecerá dentro das suas bocas. Zacarias 14:12. Naquele dia, grande confusão dominará essas nações, causada pelo Senhor. Cada um atacará o que estiver ao seu lado. Olha aí. Isso aconteceu, né? Na história do povo de Israel. A maior parte das batalhas de Israel, Deus fazia os exércitos se confundirem um com o outro, né? E matar um ao outro. Olha aí, né? Então nós estamos vendo aqui Satanás sendo preso, nessa imagem que você está vendo aqui, né? Do lado direito, né? E o anticristo sendo rogado mais um falso profeta, aqui, ó, né? Aqui, ó. No mesmo instante ocorrerá a prisão do anticristo e do falso profeta, que serão lançados vivos no lago de fogo. Um anjo descerá do céu e será o encarregado de aprisionar Satanás por 1000 anos, né? E aqui vem o reconhecimento de Cristo, né, como Messias pelos judeus, olha lá. Aquele povo que rejeitou a Cristo como seu Messias, agora chorará amargamente, olhando para ele em resplendor e glória, né? Aqueles que foram responsáveis por transpassarem Jesus, plantearão arrependidos pelo que fizeram, ao receberem um resgate da parte dele, ó. Enfim, o vale dos ossos secos será vivificado e os nervos, pele e espírito retornarão para os seus corpos. Está falando do exército, né? Porque essa aqui é uma profecia que o exército de Israel, né, vai ser o quê? Restaurado, né? Ressuscitado, né? A profecia de Ezequiel 37, está falando do exército de Israel, do povo de Israel. Finalmente, será cumprida a profecia que diz: não me vereis mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Olha aí, né? Então, vemos agora o juízo das nações, né? Olha aí. Pode colocar para nós esse texto aí, no Data Show? Mateus 25. Quem puder também abrir sua Bíblia aí, para a gente vai terminar com essa passagem, porque o meu horário já está faltando ali 3 minutos. Mateus, aí, né? 25. Aqui, nós vamos ler aqui alguns textos. É isso, olha lá. Isso, aí você vai clicando aí para nós. Volta um pouquinho antes aí. E quando... Pode ser aí mesmo. Mais para frente. E quando o Filho do Homem vier em sua glória... Vamos terminar aqui, irmãos. Porque praticamente já é a lição de domingo que vem. Essa aqui. É praticamente a transição, né? A transição quando Jesus desce, né, para implantar o reino, né, milenial. Então, quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Versículo 32. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta, quem? Os bodes as ovelhas. Versículo 30. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Vamos lá. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai. Vamos ler todo mundo junto? Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, os que estão à direita. Porque tive fome, deste de comer. Tive sede, deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu, vestiste-me.
adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste-me ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quanto tivemos como fome te demos de comer, ou com sede te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? Respondeu o rei, lhes dirá, vamos todo mundo aí? Em verdade vos digo, que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. Amém, meus irmãos? Vamos ficar em pé? O que acontecer? Pode dizer, irmão. Sim. Isso. Jesus virá, colocará no Monte das Oliveiras e vai haver um grande tremor de terra novamente. Aí é que eles vão reconhecer, quer dizer, ao aviso que teve lá no começo da morte. Lá atrás, né? E agora, cumprindo. Agora eles vão reconhecer verdadeiramente o cumprimento. Amém, meu irmão? Isso mesmo, meu irmão. Muito obrigado pela participação aí. Vamos ficar em pé, meus irmãos? Então, o que vai acontecer quando Jesus descer? Ele, então, vai instituir o juízo chamado juízo das nações. O juízo das nações, né? Ele vai colocar as nações ovelhas. Quem são as nações ovelhas? As nações que estiveram na guerra do lado de Israel, chamado nações ovelhas. E as nações bodes são as nações confederadas do anticristo. E diz a Bíblia Sagrada que as nações ovelhas, como nós lemos aqui, vão participar do reino milenial, porque, na verdade, eles ficaram do lado do povo de Israel, não talvez porque Israel era bonzinho, ou talvez pode ser que eles ficaram porque era do lado de Deus, pode ser que não, pode ser que ficaram do lado porque não concordaram com o anticristo, ficaram do lado certo, ainda bem que ficaram do lado certo, né, Joel? Né? Pode acontecer realmente de achar que o povo de Israel é o povo de Deus, mas pode ser que ficaram porque não concordaram também com o anticristo, e ficaram, graças a Deus, pelo lado certo, o lado direito, o lado das ovelhas. E a Bíblia fala que os bodes serão lançados aonde, irmãos? No lago de fogo. Onde estão quem? Dois ali esperando eles. O anticristo e o falso profeta. Amém, meus irmãos? Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Passei 2 minutos do meu horário. Eu gostaria de agradecer mais uma vez os irmãos. Estamos à disposição, quando precisarem da gente. A gente está na frente da escola dominical lá também. Eu gostaria muito de estar aqui durante esse trimestre mais vezes, porque é um assunto muito bom da gente estar trabalhando, estudando, Mas a gente não pode estar saindo. Nós estamos com uma maratona, inclusive, entre 2 equipes na nossa escola dominical, e quando a gente sai, a gente prejudica a nossa equipe, lá. Mas quando precisar, a gente está aqui à disposição. Quero agradecer mais uma vez pastor Juvenil, pastor presidente, pastor Walter, e todos os irmãos, Deus abençoe grandemente os irmãos. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, nós te engrandecemos, somos gratos a Ti, ó Deus, pela Tua graça, pelo Teu poder, pela Tua proteção, pela Tua presença, Pai, e por esse assunto maravilhoso, Senhor, que tem colocado em nossos corações, em nossas vidas, para nos advertir, para nos alertar da Sua grande vinda, Senhor, que nós possamos estar preparados com nossos vestimentos, nossas vestes brancas, Pai, para que nós possamos encontrar contigo na Tua glória, Senhor, onde nós estaremos para sempre com o Senhor. É o que nós lhe pedimos nesta hora e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe os irmãos. Higienizar esse microfone aqui, Pastor, vou usar outro? Amém, irmãos? Deus abençoe, pastor Carlos. Podeis assentar, irmãos? Nós já estaremos encerrando, nós temos aí uns 5, 6 minutos, muito bem expositado, e a gente vai estar aqui, em resumo, é só somando mesmo. Eu creio que os irmãos leram suas revistas no decorrer da semana. É um assunto, falei ali agora há pouco para o pastor José de Moraes e o pastor Wagner. Muito bom, o pastor estava falando aqui, esse trimestre, pena que já está acabando. É uma pena,
Você poderia estudar Apocalipse aí 1 ano, né? E ainda não daria conta de secar as informações de Apocalipse. A palavra de Deus se renova todo dia, sim ou não, irmãos? Toda vez que nós vamos ler, versículo por versículo, a informação. Por isso que a palavra de Deus é viva, eficaz, é o combustível para nós, espiritual. Não tem como, né, ficar sem a palavra de Deus. É aquilo que nós falamos, provimento para a nossa vida espiritual, é a palavra de Deus. Sobre a Margedon, irmãos, é tanta informação. Se você for em Zacarias, capítulo 12, fala do futuro poder de Israel. Apocalipse, capítulo 14, Zacarias, aliás, perdão, o dia do Senhor em Jerusalém. Se você for ler aí, informação que tudo aí está acontecendo. Tem muita gente que não está dando importância para aquela guerra que está ali. Está tudo normal, mas a Bíblia mesmo revela, né? Fala, né? Guerra, rumores de guerras, casamento, morte, nascimento, uma vida comum. É a vinda de Jesus. Terremoto, maremotos, né? Tanta coisa, né? Tsunamis. Então, irmãos, é muita informação. Olha, a Zacarias capítulo 12, versículo 1, 2 e 3. Esta é a palavra do Senhor a respeito de Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu e lançou os alicerces da terra e formou o espírito que há dentro do homem. Farei de Jerusalém uma taça que embriague todos os povos ao redor e também Judá, durante o cerco contra Jerusalém. Naquele dia, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que tentarem erguê-la serão gravemente feridos. Todas as nações da terra se ajuntarão contra ela. Já aconteceu isso em 66, né? 62. Aconteceu em 62. Essa guerra veio ao Egito, veio a Síria, a Líbia, né? O mundo árabe ali contra a guerra ali dos 6 dias, né? Yom Kippur. E que Israel fez desses vizinhos ali? Triturou todo mundo, né? Derrotou os inimigos, e vai fazer agora no Armagedon. E olha só, esse versículo 1 e do 1º ao 3º, temos aqui o prenúncio do Armagedon, a última e mais feroz tentativa do anticristo para tomar os reinos do mundo. Jerusalém será pretexto para esta batalha, mas ao invés de ser uma presa fácil, será uma pedra difícil de levantar. Na realidade, cairá sobre a cabeça de quem tentar levantá-la. Todos os que carregarem certamente serão despedaçados. Deus mesmo intervirá a favor do seu povo e da sua cidade. Essa batalha marcará uma ruidosa e humilhante derrota de Lúcifer. Ali será implantado por 1000 anos o reino de Cristo. Eu gostei muito aí do finalzinho, no suplemento aí, no tópico 3, nos dando a instrução aí para nós. Querido professor, termine sua aula admoestando os seus alunos, conscientizando-os do fato do Senhor Jesus ter revelado tantos detalhes sobre o arrebatamento, a grande tribulação e a sua volta em glória, com o propósito de consolar sua igreja em tempos difíceis e despertar sua noiva para uma vida de santidade e pregação do evangelho, que o pastor Wagner ensinou aqui na terça-feira agora passada. O ID, Mateus 28. É mandamento para você, para mim, para nós anunciar, onde estiver. É mandatório, não é opção. Não é hora de evangelizar. Irmão, tiver uma oportunidade, tiver no hospital, tiver numa fila, a pessoa começou a conversar com sabedoria, sabiamente, anuncia o evangelho, prega, seja quem for, porque nós estamos em tempos difíceis, sim ou não? E estamos vivendo tempos dificílimos. Então, olha só, o versículo 8 de Zacarias, naquele dia o Senhor defenderá os habitantes de Jerusalém, de modo que o mais fraco deles será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. Deus que vai intervir. Israel não vai poder contar com Iron Dome, né? Uma defesa que Israel tem de míssil a laser, né? Só Israel tem, e passou para os Estados Unidos também.
sei quantos mísseis vai vindo, e só através do laser super econômico, é uma ferramenta bélica, econômica, e essa guerra vai ser implacável contra Israel. As nações vão vir contra Israel. É a Bíblia que está falando, não é pastor, não é teólogo. É Deus falando, Deus revelando, mostrando para nós. Então, olha só a explicação aí, e a gente já termina. As ações militares de Israel serão turbinadas e o desempenho de seus soldados incrivelmente potencializados por uma intervenção sobrenatural de Jeová. Israel será virtualmente uma nação invencível. Em todo tipo de batalha, podemos contar com a proteção do Senhor. Mas, novamente, Israel será pressionada devido a grandes interesses militares e econômicos na região. Lembra nós falar do Mar Morto? É uma das. E Israel tem também petróleo. Israel, interessante que ontem meu pai estava falando, nós saímos da reunião ministerial, já era tarde, falando a questão da Síria. O Jordão nasce na Síria, de costa para a Síria. E o Jordão nunca secou. A briga ali é o quê? Ela é territorial, ela é religiosa, né, pastor? E econômica. Israel, o Rio Jordão nunca secou. Nós tivemos o privilégio de ver lá, quando nós estivemos lá em 2010. A riqueza de Israel, irmãos, pelo estado, que é o pastor Wagner está falando, Israel tem aproximadamente 9 milhões de habitantes. Sim, pastor Wagner. Leite e mel. Bem lembrado, pastor. Sim, pastor. E lá no monte, lá, nasce 3 rios. Cada Três um rios, vai para um lado diferente do outro. Meu pai comentando sobre isso aí. No monte, irmão. Então, é a briga por Israel. Por quê? Aquilo que eu falo, eu gosto muito de lembrar, sobre Neil Armstrong, o astronauta, que foi na Lua. Aquela frase que ele citou: um pequeno passo para o homem e um grande passo para a humanidade. O pessoal tem isso aí como um marco, e é um marco. Mas o maior marco que nós temos, pastor Carlos, foi Jesus, Deus descer do céu e andar na terra, Jesus. Esse é o maior marco da história. Esse é o maior marco verdadeiro para nós, é isso aí, Jesus andar na terra. Ele é que tem o domínio, inclusive do ar que você respira, do coração. E aí tem esse kit de tanta coisa de achismo que tem aí dentro do homem, tanta coisa por aí. Então é isso aí, olha, agora finalizando mesmo. Jerusalém será motivo para a deflagração do Armagedon, a última grande guerra. A batalha envolverá interesses de todo tipo, comerciais, políticos e religiosos. O ouro negro, o petróleo, jorra abundantemente ali em Israel, no local. Todas as potências estarão presentes com o que possui de mais destruidor em termos de armamento. Está acontecendo isso ou não? Nós estamos vendo isso aí? Sim ou não? Guerra de videogame. Tanta tecnologia, uma guerra de videogame, Joel. Está acontecendo. Estará presente também o leão da tribo de Judá, que dará um ponto final nesta briga e estabelecerá o seu reino na terra. É Deus, irmãos, é Deus. Deus é que vai resumir tudo. Todas as causas nossas, é Deus que dá o veredito. Essa semana foi quarta-feira, mãe, que eu te liguei? Foi quarta ou terça? Eu orando, eu já venci uma batalha judicial, já tem tempo. Mas aí um impasse de um depósito judicial, um valor muito expressivo para mim. Eu abro o Zap, eu orando. Eu falei, Senhor, podia esse negócio já ser liberado logo. Quando eu abro o Zap, notícia boa. Aí, irmãos, a resposta de Deus, nós estamos nessa campanha aqui, a resposta. Depois eu vou contar para os irmãos essa demanda minha, irmãos. 12 anos. Foi uma negligência minha, sim, mas foi o inimigo. Aí eu vi porque onde é que o inimigo entrou na situação, aonde foi que ele colocou ali, o obstáculo. E aí eu vi abrindo o Zap, liguei para minha mãe e meu pai imediatamente, foi automático, já peguei o telefone e falei, peraí, mal acabei de ler. Deus me deu a resposta, nós estamos na campanha, a resposta nossa na igreja é Deus, não é a experiência pessoal, é Deus, pastor Vital, é ou não é Deus na sua vida? Deus não tem te dado resposta? É isso que Deus tem feito, pastor Carlos. Deus tem, sim? Exatamente. Então é isso, irmão. Quantos aqui já têm tido resposta de Deus? Erga sua mão, dá um glória a Deus. Amém? Vamos nos colocar sobre os nossos pés. Um almoço abençoado para você na sua casa.
Logo mais à noite estaremos, né, louvando o Senhor, celebração e adoração, culto maravilhoso. Agradecer ao pastor, juntamente com a sua esposa, a pastora, pastor Joel, por ter convidado, cada um dos irmãos presentes. Vamos chamar o nosso pastor presidente aqui, ele vai trazer a bênção apostólica para nós aqui. E tem sido uma bênção, né? É uma pena que está terminando, pastor Carlos. É tanta coisa, né? A visita. Esse pessoal parece que já está conosco aqui, não está? Ou não? Hã? Quase. Não, então, bem lembrado, pastor Toninho. Chega lá ao lado, lá, pastor Toninho, você que deu a dica, chega lá ao lado lá para cumprimentá-los. Irmãos, que diremos a esse casal aí que está aqui conosco? Sois bem-vindos em o nome de Jesus Cristo. Esta igreja ama vocês. Amém? Participe e fica conosco. Devolvendo aqui ao nosso pastor presidente. Mateus e Cris. Deus abençoe vocês. Deus possa abençoar todos nós, a paz do Senhor. Tenha um bom almoço para todos nós. Amém? Essas lições são muito profundas, muito proveitosas. Interessante que as profecias de Daniel, ela termina quando? Quando termina a profecia de Daniel, as 70 semanas? Está nessa lição aí, ó. Quando que ela termina? Com o arrebatamento da igreja termina a visão de Daniel, 70 semanas. Porque depois da guerra, a volta de Jesus, acabou. Aí veio um milênio. Acabou a visão, essas 70 semanas de Daniel, nós estamos na última semana de 7 dias, 7 anos. Aí terminou a grande tribulação, o arrebatamento da igreja, findou essas visões aí. Acabou. Aí é o estabelecimento do milênio. Aí a guerra de Jesus com o mundo aí, acabar com os camaradas bandidos aí, né? Ladrão, salteador, tantas coisas, saqueador das coisas. Aí acaba a coisa aí. Aí termina. Aí fica a resposta para vocês aí. Tem 1000 anos para você responder isso aí. Mais de 1000 anos. Porque a resposta final está no grande juízo, no final do trono branco, é que vai fechar tudo isso aí. Amém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, seja com todos nós agora e sempre. Deus abençoe o professor, pastor, sua família, todos nós aqui, os irmãos que visitam, que Deus abençoe. Tenha uma semana abençoada.